Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Salvador. Hoje eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja, mas eu quero falar sobre o arrebatamento em três momentos que a Bíblia ela dá entendimento. E as pessoas estudam e vão trazendo esse princípio escatológico para os homens através do discernimento da palavra. E eu já quero aqui dizer de cara que eu sou pré-tribulacionista e eu vou explicar por que eu sou pré-tribulacionista, diferente de meso-tribulacionista e pós-tribulacionista. Eu vou explicar os conceitos aqui direitinho, num breve entendimento, para que não cause confusão em você e você entenda de uma vez por todas em que se dá, em que momento acontece, qual é a cronologia mais entendida de todos os tempos, estudada por muitos estudiosos e por mim e por você, que também somos estudiosos, porque todo aquele que medita na palavra, ele começa a ser um estudioso da palavra de Deus. Amém? Quero começar este vídeo orando pela sua vida, agradecendo a Deus que até aqui Ele tem nos ajudado e pela saúde, que nós estamos aqui em plena forma, diante de tudo que está acontecendo, Deus está nos guardando e nos protegendo. Deus abençoe esta pessoa, esta família, aonde este vídeo chegar, meu Deus, que ele seja um vídeo de entendimento, de cura e de libertação. Abre a mente para que o discernimento do Espírito Santo seja uma ferramenta poderosa na vida desse pastor, na vida deste irmão, na vida deste estudioso, na vida desse diácono, na vida do corpo da tua igreja, meu Deus. Toma nas tuas mãos a nossa vida. Obrigado pela vida, pela saúde, pelo alimento que não tem faltado na nossa mesa. Tu tem nos suprido de tudo aquilo que nós precisamos. Nós somos gratos e aqui fazemos uma oração de gratidão, engrandecendo o teu santo nome, porque até aqui o Senhor Yahushua HaMashiach tem nos ajudado. Amém? Querido, é poderoso o entendimento. Amém? Ao longo do tempo, muitos estudiosos eles foram adotando linhas de pensamentos que são chamadas de visões, de interpretações escatológicas, usando textos bíblicos pelos quais eles cunham a sua oratória e, com isso, embasam uma homilética bem justa diante de uma boa exegese bíblica, tratando então os momentos dos eventos finais. Mas para falar de arrebatamento, nós temos que dar uma pincelada muito grande na Bíblia, no entendimento de conhecer tanto o Velho Testamento quanto o Novo, e entender quem é a igreja e quem é Israel, e por que o arrebatamento é para os gentios, que é a igreja, hoje de Cristo, e para aqueles judeus messiânicos que acreditam que Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o próprio Deus, e judeu, que é Israel, no caso eu estou falando aqui dos hebreus, de todo esse entendimento, né, daquele povo no qual Jesus veio e eles não os aceitaram. Então entender o arrebatamento é saber quem é a igreja e quem é Israel, quem é que vem da grande tribulação, quem é que passa pela tribulação, quem é que não vai passar pela tribulação. É esse entendimento. E o princípio de tudo, para ter logo um entendimento muito, muito certo, muito direcionado, é essa questão do arrebatamento. Eu quero dizer para você que o arrebatamento é algo que é uma doutrina bíblica e ela está expressamente escrita em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58. Também está expressamente escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 1, capítulo 4, versículo do 13 ao 18, está explicitamente escrito e aonde o texto afirma que nós estaremos encontrando com o Senhor nos ares, os mortos ressuscitarão. Eu falei isso em outro vídeo anterior. Quem está acompanhando essa série de pregação, de palavras de esclarecimento, sabe muito bem do que nós estamos falando. Como é que funciona a visão pré-tribulacionista? A visão pré-tribulacionista é um entendimento no qual a igreja não passará pela grande tribulação. Por que a igreja não passará pela grande tribulação? Porque, segundo o estudo de Daniel capítulo 9 e Apocalipse capítulo 13, a igreja não estará mais aqui quando acontecer o evento do anticristo, ou seja, o texto de 2 Tessalonicenses do capítulo 2, do versículo 1 em diante, né, até o versículo 10, nós vamos ver que tem um que o detém. O que detém é
a igreja com o Espírito Santo. Eu também entendo que quando a igreja for tomada, o Espírito Santo ainda vai continuar trabalhando, porque é ele que convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo de Deus, para que tenha entendimento e que essas pessoas serão alcançadas pelo esse poder maravilhoso, né? Eu acredito que tem um mistério, que a igreja vai ser tomada, vai sair a igreja da terra, e nessa visão pré-tribulacionista, a igreja não passará pela última semana, né, pela última semana das 70 semanas de Daniel, que no qual seria a semana de número 70, 70ª ou 70ª semana aí de Daniel. E Deus, ele nos dá um entendimento que a igreja, ela será tomada. E quais são os versículos bíblicos que mais corroboram para esse entendimento? Eu deixei aqui uma lista feita, né? Que é Romanos 8:1, 1 Coríntios 15, 51, 58, 1 Tessalonicenses 1:10, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, 1 Tessalonicenses 5:9, 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Esses textos todos, eles afirmam e dão conhecimento que Cristo, ele vai voltar, né? O entendimento pré-tribulacionista, a volta de Cristo se dá em dois momentos. No arrebatamento, onde ele vem, é secreto, os crentes são levados à igreja, e aí vai para a boda do Cordeiro, aquele negócio maravilhoso no céu. Amém? E a segunda vinda de Cristo, literalmente, onde todo olho o verá. E quando se dará a segunda vinda de Cristo na visão pré-tribulacionista? Quando acontecer a última semana de anos de Daniel, quando acontecer que o anticristo vier e ele aparecer, a igreja não vai estar aqui, porque a igreja o detém. Eu já acabei de falar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Aí o anticristo vai se manifestar, vai fazer um tratado de paz. Aí ele, no meio do ano, ele vai quebrar, no meio desses 7 anos, que é os 3 anos e meio, ele vai quebrar esse tratado de paz. Aí ele vai se levantar, vai fazer guerra. Aí Cristo vem a segunda vez e derrota o diabo, né? Derrota o diabo, o falso profeta, e o anticristo é lançado no lago de fogo, e o diabo é acorrentado por 1000 anos, após esses 7 anos da grande tribulação. Aí, esta visão é a visão pré-tribulacionista. Recapitulando, o arrebatamento acontece, o anticristo aparece, 7 anos de tratado, 3 anos e meio de paz, depois quebrado, guerra, tudo, Jesus vem, né? Aí nesse período dos 3 últimos anos e meio tem as 2 testemunhas que vão profetizar, que vão fazer milagres, vão ser mortos, vão ressuscitar. Tem os flagelos de Apocalipse, de todas as trombetas, os selos, as taças da ira de Deus. Tudo nesse período da grande tribulação será desencadeado. Cristo vem, visivelmente, todo olho verá, né? Ali pelo entendimento, e ali será estabelecido o início do reino milenar, quando em Apocalipse capítulo 20, aquele anjo descer e acorrentar o diabo, a antiga serpente, e o aprisionar por 1000 anos. Essa é a visão tribulacionista. A visão mesotribulacionista, ela não é muito diferente da visão pré-tribulacionista. Essa visão, ela tem um entendimento que Cristo voltará, né? Que Cristo vai arrebatar a igreja no período da metade da grande tribulação, ou seja, esse entendimento mesmo tribulacionista é dar-se a entender que a igreja, ela vai ver o anticristo, e quando o anticristo for quebrar esse tratado de paz com Israel, Cristo não vai permitir que a igreja passe por esse período de grande tribulação, e leva no meio, ou seja, no início aqui, no meio dessa semana de anos, desses 3 anos e meio, a igreja, e leva a igreja para o céu. E a igreja não passará pela grande tribulação, mas ela vai ver o anticristo, vai ver os tratados de paz, vai ver as coisas funcionarem, e quando for para pegar o fogo quente mesmo aí do negócio fervendo, Cristo vem e arrebata a igreja. Preste atenção que tanto na visão pré-tribulacionista como mesotribulacionista acontece o arrebatamento da igreja. Essa visão mesotribulacionista, ela tem como elemento de entendimento na Bíblia alguns textos, e está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 3, 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios 15, 52 e Apocalipse 11, 15. Ressaltando que 1 Coríntios, capítulo 15, 52 e Apocalipse 11, 15, fala da trombeta, que a trombeta vai tocar e os mortos vão ressuscitar, e
semelhantemente, após o evento disso, nós que estaremos vivos nos encontraremos juntamente com isso no abrir e fechar de olhos, né? Então, eles concordam esse texto, né? Eu já discordo aqui por conta de entender que a trombeta do arrebatamento é uma coisa totalmente diferente das trombetas que serão tocadas nos flagelos que estão descritos no livro de Apocalipse. E essa visão mesotribulacionista, ela é uma visão que é muito, muito difundida, né? As pessoas elas acreditam que a igreja, de alguma forma, vai passar por esse entendimento. Vai passar por essa questão, e aqui eu estou diferenciando para você entender o que é pré-tribulacionismo para mesotribulacionismo. Só que chega a terceira visão. A terceira visão é a pós-tribulacionismo. Essa visão ela é embasada em alguns textos também. E para entender o que é o pós-tribulacionismo, nós temos que entender toda essa cronologia. Eu acabei de dizer que acontece o arrebatamento, o homem iníquo aparece, que é o falso profeta, a besta, né? Lá em Apocalipse capítulo 3, a besta que veio do mar, a besta que veio da terra, eles vão aparecer, vão marcar as pessoas. Essa visão pré-tribulacionista acredita que Cristo vem na segunda vez em um só evento, que não tem arrebatamento. O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo é um evento só, diferente da visão pré-tribulacionista, que acontece o arrebatamento secreto, e na mesotribulacionista, que acontece o arrebatamento no meio ali dos 7 anos do tratado de paz, de guerra, essas coisas todas. E essa visão ela diz que Cristo volta só num evento, na segunda volta, e todo mundo vê ele e tudo. Eu já tenho outro entendimento aqui, que a igreja ela vai ser arrebatada. E eu falei do texto que está gritante, que é na lata lá. E até também, segundo a Tessalonicenses, do capítulo 2, do versículo 6 e 7, diz que há um que o detém, que é a igreja com o Espírito Santo. O anticristo, fisicamente, segundo a palavra, não pode se manifestar se a igreja estiver aqui. Quando a igreja sair, aí ele vai ter a eficácia de toda a operação do erro, poder para matar, para perseguir, para fazer o que ele quiser, porque Deus vai permitir isso nesse período de 7 anos, que são os últimos 7 anos da existência de toda essa questão que envolve o homem, o pecado, e aí Deus vai fazer algo maravilhoso. Dentro dessa visão pós-tribulacionista, existem pessoas que são pré-milenista e pós-milenista. Para você ter ideia, o pós-milenismo são pessoas que acreditam que Cristo vai restaurar o governo após os mil anos. E esse período não é contado literalmente, eles podem mudar ou divergir conforme o entendimento. Já o pré-milenista, ele acredita que a segunda vinda de Cristo é antes do reinado milenar, ou seja, ele acredita que também esse período não é literal e ele olha isso de uma forma alegórica. Então esse entendimento, trazendo para os dias normais, para os dias de hoje, de entendimento, de percepção, nós vemos como tem diferenças de entendimento entre uma visão e entre outra. Para você ter ideia, os textos que mais são usados para esse entendimento pós-tribulacionista é Mateus 24, Lucas 13, aliás, Marcos 13, Lucas 21, 2 Tessalonicenses 2:3 e 2 Pedro capítulo 3, onde o apóstolo Pedro fala da vinda de Cristo como um evento único, né? E salvo também que o livro de Apocalipse, após o capítulo 3, que é o capítulo 4, a igreja não aparece mais na terra. Só vai aparecer lá no final, quando tem toda aquela situação da Nova Jerusalém, aquela festa dos remidos, a restauração do governo de Deus, toda essa questão. Então, uma diferença muito grande do entendimento pré-tribulacionista para o pós-tribulacionista é que no pós-tribulacionista a igreja não será arrebatada, a igreja vai passar por todos os flagelos, a igreja vai ser perseguida, a igreja vai ser caçada, a igreja vai ser maltratada e dependendo do momento que isso acontecer, Cristo vem e aparece, dá um basta em tudo, aí acontece a segunda volta de Cristo. Esse entendimento literalmente é isso que eu estou falando. Agora, tem algumas coisas que nós devemos levar em consideração. Por exemplo, o capítulo 7, 21 de Daniel e o capítulo 13, 7 de Apocalipse diz que os santos serão perseguidos. Esses santos ao qual a Bíblia se refere, eu acredito que será Israel
que também é chamado de santo por Deus, né? Lá no livro de Deuteronômio, Deus chama Israel de santo, meu povo escolhido santo, no livro de Daniel, e os que ficarem para trás no arrebatamento. Eu acredito que após o arrebatamento, muitas pessoas que tinham entendimento da palavra, que não estavam consertados com Deus e ficaram nessa terra, eles não vão aceitar a marca da besta, meu irmão. Eles sabem que pelo poder da palavra, que se eles aceitarem a marca da besta, eles estarão perdendo a salvação deles. A Bíblia diz que o anticristo ele vai imprimir essa marca nas pessoas. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Vamos tomar isso. Apocalipse 13, 16 diz que ele fará com todos, que grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, recebam um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou seja, o número da besta, e o número da besta, ou o número do seu nome. Aí o número a gente sabe que é o 666. Eu não acredito que a igreja do Senhor estará passando pela grande tribulação. Eu tomo como nota o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 6 e 7, que o anticristo, ele é detido pela igreja. Por isso que eu digo para você que a grande tribulação, onde o anticristo vai estar trabalhando, fazendo tudo, ele vai estar visível, vai ter um corpo, todo mundo vai conhecer. A igreja não estará aqui para a glória de Deus. Eu acredito que nós seremos arrebatados no abrir e piscar de olhos. Nós estaremos nas nuvens com o nosso Deus, já aguardando quando ele descer a segunda vez. Os santos virão com ele. O texto fala sobre isso, para a glória de Deus. E Deus estará ali trazendo o reinado milenar. Esse reinado de 1000 anos. Amém? Pré-tribulacionismo. A igreja que não passa pela grande tribulação. Mesotribulacionismo, a igreja que no meio da grande tribulação do Tratado de Paz ali dos 7 anos e meio, ela é arrebatada. Pós-tribulacionismo, o entendimento que Cristo volta num único evento após a grande tribulação, no final da grande tribulação, porque tem que se cumprir 7 anos. Tem que se cumprir 7 anos, não tem para onde correr. Agora, uma coisa muito interessante é que as 3 visões, elas dizem que Cristo vai voltar. Isso é maravilhoso. E nós temos que ter entendimento que Cristo vai voltar, meu irmão. Ele diz que foi preparar um lugar, mas ele voltará para nos levar. O texto é muito gostoso falar sobre isso, porque é muito grande o assunto, é vasto, tem muita informação. Eu estou procurando resumir aqui de uma forma bem sucinta, bem coloquial, para que você analise direitinho. Eu vou mandar os textos. Tudo que eu estou falando aqui para você, eu vou mandar escrito, bonitinho, juntamente com esse vídeo. O vídeo vai com um versículo chamando aí a atenção e embaixo vai um texto maravilhoso e você vai acompanhar na íntegra, onde está escrito tudo bonitinho, que é para você ficar ciente, para que ninguém te engane, meu irmão, para que ninguém chegue e fale certas situações. Se você vê uma igreja que tem doutrina diferente daquilo que é a palavra de Deus, não ouça isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos que ser, meu irmão, ludibriados, nem meninos na fé, nem se levar por doutrinas de ensinamentos erradas. O apóstolo Paulo nos ensina isso em 2 Timóteo capítulo 3, no capítulo 4. Esse entendimento está disseminado na Bíblia, onde muitos falsos profetas viriam e nos enganariam. Eu quero deixar a nota aqui de Mateus. Eu gosto muito do livro de Mateus. Mateus 24, 24, que diz assim. Olha essa palavra. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, os quais farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Meu Deus. A eficácia do mal vai estar operando, trazendo falso entendimento. O que nos falta, irmãos, é o entendimento de crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. E essa graça salvífica, ela inexoravelmente nos salvou. Indubitavelmente Cristo fala dentro de cada um de nós. Os nossos momentos paulatinamente são mudados num reflexo daquilo que Deus se realiza e se manifesta para a nossa vida, porque Cristo tem pressa de nos salvar. O arrebatamento ele vai acontecer e é algo que está
escrito na palavra. Tome nota. 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleites do que amigos de Deus. Olha esse texto, meu irmão. Poderosíssimo. Olha o texto do capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reinado, no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo. Amém? Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. E não só desviarão os ouvidos da verdade, como se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós estamos sendo advertidos. Apocalipse 3,11 diz: eis que em breve venho, guarda o que tens, para que ninguém roube ou tome a tua coroa. O desejo do diabo é nos roubar a fé, nos deixar que nem um agnóstico, que não sabe em que acredita, e um ateu que não acredita em nada. Ele quer trazer esse pânico no nosso meio. Mas nós fomos comprados e lavados, nós fomos justificados por Cristo. Nós conhecemos a verdade que nos libertou e fomos santificados na palavra desta verdade que é Jesus Cristo. João 8,32, 8,36, João 17,17. Você está agora aí nesse lugar, na sua casa. E esta palavra ela está entrando no seu coração, tirando toda dúvida, toda falta de entendimento. Deus te dá sabedoria. Não precisa ser teólogo, não precisa ser estudado, ter mestrado, ter faculdade para entender a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é dada a todo aquele que nele crê. Deus ele tem um entendimento de nos dar sabedoria. Agora tenha temor, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é algo tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que nos faz ser humilde e ao mesmo tempo ser grande na graça e no entendimento de Cristo. Isso é Deus para a nossa vida. Olha como Deus ele é perfeito em tudo aquilo que ele nos dá entendimento. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhes obedecem. Seu louvor permanece para sempre. Esta é a palavra. Para sempre Deus permanecerá em nós, porque é da sua vontade que ele venha nos encher. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e lhe será dada. Peça a sabedoria que Deus vai te dar. É a vontade de Deus, é o entendimento de Deus. Amém, queridos? Tem muito entendimento, né? É muito lindo ter o entendimento. Uma coisa é fato, e contra fato não há argumento. Nós seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou ler o texto. Eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento em abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade.
Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragado foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra do trono maravilhosa. Amém? Aqui no versículo 28 diz assim: quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui é a restauração literal do governo de Deus após o milênio. Cronologia: arrebatamento, 7 anos de grande tribulação, de paz, tratado, testemunha, falso profeta, besta, perseguição, 7 selos, 7 castiçais, 7 trombetas, todos os flagelos. Amém? Segunda vinda de Cristo. Satanás é acorrentado. O falso profeta e a besta lançado no lago de fogo, juntamente com aqueles que estavam fazendo coisa errada naquele momento. Lançado. Aliás, o falso profeta e a besta lançado no lago de fogo, e aqueles que estavam fazendo coisa errada, o fogo. Passam-se 1000 anos, o diabo é liberto, ele sai para levantar a batalha de novo contra o povo santo, para tentar enganar as nações, e Jesus vem e aniquila ele de uma vez, lançando ele no lago de fogo. Aí vamos para o grande trono, né? O grande trono do juízo de Deus, o eterno, onde todas as coisas serão ali resolvidas, e acabará de vez essa era do diabo, pecado, maldição, ímpio, tudo que você imaginar. E nós estaremos na grande Jerusalém, já estaremos em festa, é um negócio muito maravilhoso. Vamos para outro texto aqui, maravilhoso aqui de entendimento. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer, mediante Jesus, os que com ele dormem. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que permanecermos vivos para a vinda do Senhor, não pereceremos, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Está dizendo aqui que nós vamos encontrar Jesus. Nós vamos encontrar Jesus. E quando se dará isso? Se dará nesse momento aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vou ler do 1 ao 10. Diz assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ou seja, estar junto com Ele neste momento. Jesus Cristo, aliás, que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como procedente de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de modo que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos recordais de que ainda convosco vos dizia estas coisas? Agora sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado.
porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora, e resiste até que do meio seja tirado. E então será manifestado o iníquo, o qual o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais de prodígios e mentiras, e com todo o engano de injustiça para que perecem, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 11. Por isto Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12. É legal entender isso aqui, porque Deus está dizendo, não vos deixe enganar por ventos, por mentira, por palavras, por apostasia, por nada. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia virá. Olha, irmãos, apostasia já está acontecendo. Terremoto, nação contra nação, pai matando filho, mãe, o pai estuprando filho. Tá um negócio absurdo, tá acontecendo tudo. É sinais do outro lado do mundo, é sinais no Brasil, é corrupção desenfreada, é o homem buscando coisas que é contra Deus, é a banalização da família, é o homossexualismo crescendo, é o sodomismo crescendo, é a banalização da cultura de coisas corretas sendo extinta, é um liberalismo muito grande, desenfreado, é uma libertinagem como nunca aconteceu. Está igual Sodoma e Gomorra, ou pior. Está igual os dias de Noé, como a Bíblia diz em Mateus 24, 37 em diante. Assim como foi nos dias de Noé. Está acontecendo, meu irmão. É a verdade. Nós temos que falar a verdade. De verdade para você. Está dizendo aqui que a apostasia viria. Tem pastores apostatando da fé. O que é apostasia? É renunciar à verdade. É renunciar totalmente à verdade. Tem muito texto que fala sobre isso. Mateus 24, 12 diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Se o amor esfria dentro da igreja, a apostasia está dominando. Nossas igrejas hoje não tem mais cura, não tem mais milagre, não tem mais libertação. Círculo de oração é difícil. Grupo de senhoras, um aqui, outro ali. Jovens, é raro um grupo de jovens na igreja. Quando tem, é uma perseguição muito grande. Hoje, pastores estão nas suas casas, com seus carrões, casa bonita, nos seus deleites, sugar as ovelhas. Tá tudo bonito. Tá morrendo um monte de pastor no Brasil, no mundo. Ninguém tá tendo percepção disso. Deus está cobrando, porque a igreja não foi ensinada. Se a igreja tivesse sido ensinada corretamente, nada de muitas coisas estariam acontecendo conosco. Entenda uma coisa, eu e você somos eleitos, nós fomos predestinados por Deus a sermos salvos pela sua graça, não por obras, para que ninguém se glorie, mas por conta da vontade de Deus. Depois toma nota aí de Efésios 2, 8 e 9. O livro de Romanos fala muito sobre eleição e predestinação. É maravilhoso o entendimento, porque Deus ele tem pressa de nos trazer entendimentos, Deus tem pressa de nos trazer convicções, Deus tem pressa de nos trazer salvação e Deus tem pressa de nos salvar, de nos trazer uma doutrina cheia de entendimento. E Deus está no controle da nossa vida, meu irmão. Romanos capítulo 9, versículo 33 diz assim: como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Quando Cristo veio até nós, ele foi escândalo, foi tropeço, né? Em meio de Sião aqui, olha, o texto está falando de Jesus. Jesus ainda continua sendo escândalo, continua sendo um bocado de coisa, né? Estamos pagando a conta muito alta aí. Estava escandalizando o nome do Senhor Jesus Cristo, banalizando a nossa fé outro dia aí no carnaval. Tem que falar a verdade mesmo, irmãos. Ninguém é crente covarde para ficar vendo as coisas e ficar omisso, calado. Ser conivente com o erro. Pregue contra o pecado. Pregue contra a mentira, contra o adultério. Seja santo. Se você tem visto pessoas que você ama fazer isso, chama ele de filho
Tome cuidado, Jesus está voltando. Se ele está mandando te alertar é porque ele te ama, porque Deus puxa a orelha daquele que ele ama. De verdade, mano. De verdade. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, te guarde, te proteja. Não há derrota que te derrote, nem a mim, que em nome de Jesus Cristo nascemos para vencer, nascemos para estar firmes. Eu oro nesta noite pedindo que Deus te dê uma sabedoria do céu, e que o diabo não te confunda, e que os poderes das trevas não possam tirar de você aquilo que é a graça salvífica de Cristo, que ele te conquistou naquele madeiro, e nós somos ramos enxertados na videira. João 15:5. Deus, obrigado por esta palavra maravilhosa, que ela possa esclarecer pelo poder do Espírito Santo este entendimento. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, desfaça todo laço, toda obra contrária. Sustenta-nos com a tua justiça, com a tua vereda, Senhor. Que é a vereda da tua caminhada, que é o caminho, que é Jesus. Fica conosco, nos livra e nos guarda. Se tem alguém doente que está vendo essa pregação, eu estou liberando uma palavra agora. Seja curado no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome de Jesus, porque a palavra liberta e o nome de Jesus nos cura. Esta mensagem fica no teu coração. Cristo está voltando. Arrependa-se e se converta, porque Ele está voltando. Amém.